Tem aula que... Oi, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Agora nós vamos para nossas correções. Isso, aquele bate-bola, jogo rápido. Galerinha, pega todo o material que vocês receberam aí, porque daqui a pouco nós temos atividade, ok? Vamos então para os nossos pontuamentos sobre a aula 11.1. Essa é a nossa aula 11.2. Reino dos seres vivos, parte 3. O que nós vamos falar do reino dos seres vivos, professor? Olha aí, meus queridos. Primeiro, reino dos seres vivos, nós vamos falar do reino animal. O reino animal, ele é constituído de quê, professor? De seres eucariontes, multicelulares, heterotróficos. Prof, primeira coisa. Prof, primeira coisa. Todos os animais, o reino animal, todos do reino animal, o que significa eucariontes? Eles apresentam núcleo. Dentro deste núcleo tem um material genético. São multicelulares, significa que são formados por várias células. E essas células, pessoal, constituem órgãos com forma e função distintos. O coração tem uma forma e função específica. O intestino, o estômago, tecido sanguíneo, tecido ósseo, são várias células multicelulares que vão formar tecido, tecido forma órgão, órgão forma um sistema. Isto é um animal que apresenta um sistema totalmente distinto. É claro que isso vai estar relacionado com o que, professor? Com o ambiente e o processo adaptativo. Outra coisa, são heterotróficos. Significa o quê, professor? Não tem capacidade de produzir seu próprio alimento. Então, se alimentam de outros seres vivos. Então, todos pertencentes ao reino animal têm estas 3 características em comum. Eucariontes, pluricelulares e heterotróficos. Só tem um negocinho aí, pessoal. Não conseguem produzir seu próprio alimento, mas aí, ó, eles podem ser não escreve carnívoro, não. A gente vai ver isso depois. Eles podem se alimentar de outros seres vivos, seja de outros animais, vou colocar animais, seja de outro ser vivo, vegetais, ou que come os dois. Aí tem a classificação de carnívoro, onívoro e frugívoro é só frutos, né? E carnívoro, onívoro. Aí como é que come os dois? Esqueci. Vamos aqui. Tantos que comem outro animal, carnívoro. Temos que comem. O herbívoro, isso. Carnívoro, que come outro animal, são os carnívoros. Que come vegetal, são os herbívoros. E o que come tanto o animal como vegetal, onívoros. Ou que comem de tudo. Tem carnívoro, herbívoro, onívoro e os detritivos. Que é que a gente mostra, ó. O reino animal também tem essas diferenças na sua alimentação. Os carnívoros, herbívoros, onívoros, que são e os detritivos. Carnívoro come carne, herbívoro come vegetal, onívoro come de tudo.
e detritivo, matéria morta, animais mortos. Tem essas características. Então, dentro do reino animal, nós temos o que junta e o que diferenciam eles. E professor, esses animais também têm estrutura morfológica que estão direcionadas ao seu processo adaptativo. Estão totalmente ligados à adaptação, ao ambiente que eles conseguiram se adaptar. Levando em consideração, pessoal, que isso tem estruturas diferentes. Como assim, prof? É o que a gente classifica, pessoal. Exemplo, os animais que são aquáticos, como os peixes, só que são também outros animais que vivem na água, na sua grande maioria, mas não são peixes, são mamíferos, igual o hipopótamo. Porque nós temos mamíferos, nós temos as aves, os répteis, os anfíbios. Os anfíbios transitam tanto na parte... Tem anfíbio que transita, fica só na água e um pouquinho na terra. Tem os dois que ficam na terra e um pouquinho na água. Tem animais que apresentam características morfológicas ambíguas, que a gente quase não consegue diferenciar se ele é um pato, se ele é uma ave, se ele é um mamífero, se ele é um animal, porque tem pelo, mas tem bico. Nós vamos ver cada um deles. Pinguim, né? Parece uma ave. Uai, mas vive no mar, ele nada, ele fica uma lontra, uma foca. Vive no mar. Mas é um mamífero, uma baleia, então não é um peixe. Então, tem essas características morfológicas que nós vamos entrar em detalhe em cada uma delas. Das características que são convergentes e as características divergentes que estão relacionadas do processo adaptativo do ambiente. Quando a gente fala ambiente, adaptativa não só do ambiente, mas também do processo de alimentação que auxilia para a sua sobrevivência, desenvolvimento e reprodução de descendentes férteis. Ok? E também não vamos esquecer que eles são também organizados em padrões de tamanho, de pequeno, grande e médio porte. E agora eu lembrei, também temos que falar desses animais que, por exemplo, tem animais que, dependendo do seu processo evolutivo, eles estão na categoria endoparasitas e os ectoparasitas. Os endoparasitas são animais que vivem dentro de outro animal, porque todos são heterotróficos. Eles se nutrem como os vermes, mas também tem aqueles que são ectoparasitas, como pulgas, carrapatos, piolhos. Tem, por exemplo, aqui quando a gente falou assim, nossa, uma esponja é um animal e vive no mar. Mas essa esponja, ela parece quem olha assim, parece que ela é uma pedra, né? Não é constituído não é um animal, é uma pedra, uma constituição óssea, né? Também temos os alados, temos os animais com características adaptativas totalmente diferentes. Outros, porque apresenta pata, pelo, membrana, e os que apresentam exoesqueleto, na sua grande maioria, os invertebrados, e que se utilizam de propriedades para se adaptar e se proteger. Então, não só na nutrição, mas também como na forma da alimentação. Tem essa diferenciação entre esses animais, tá bom? Para mim, meu diretor, meus queridos, com isso a gente finaliza aqui a nossa revisão. Agora eu vou deixar vocês aí fazendo as atividades, daqui a pouco o tio volta para fazer então a correção com vocês, tá bom? Daqui a pouco. Muito bem, meus queridos.
E aí, como é que foi a atividade de vocês? Professor, eu imagino, professor, teve umas perguntinhas aí que a gente ficou meio na dúvida, mas não se preocupe não, ó. Agora é a hora da gente sanar as dúvidas e também, claro, sempre estamos aqui lembrando para vocês, nossas questões, algumas são abertas, discursivas, outras questões são fechadas, múltipla escolha. Qual vai ser o processo, professor? Eu sempre fico falando aqui para vocês para lembrar, não se preocupe, questões abertas não precisa estar idêntico, igual que nós vamos mostrar aqui. Claro que a gente coloca uma resposta bem detalhada, mas para que você tenha essa familiarização com termos técnicos ou os conceitos. Então, se você só descreveu, não está errado. Se você colocou o conceito, perfeito. Tem até estudante que coloca o conceito, abre parênteses, especifica o significado e termina a sua análise, né? Seu pensamento discursivo. Então, o que não pode faltar são essas palavras-chave para a gente criar essa familiaridade com o contexto do que nós falamos sobre o reino animal, tá bom? Questões fechadas. Nas questões fechadas, o que nós vamos fazer, professor? A gente vai colocar lá as alternativas. Muitas vezes, a gente fica em dúvida entre duas alternativas. Nesse momento, a gente retoma. A gente vai lá para o slide para verificar na lâmina qual é a questão para a gente sanar essa dúvida, se é a alternativa A, se é a alternativa B, contempla ou não contempla, tá bom? De olho na tela. Primeira questão, pessoal. O reino animal, o reino animalia, abrange uma grande quantidade de organismos, sendo alguns extremamente diferentes. Todos esses seres, no entanto, apresentam características em comum. Quais são essas características? Vamos lá. Resposta. As células dos animais são eucarióticas, multicelulares, e nutrição é heterotrófica, obtendo nutriente da matéria orgânica produzida por outros seres vivos. Então, aqui nessa resposta, meus queridos, é bom deixar nítido. Todos esses seres que pertencem ao reino animalia apresentam característica em comum. Olha aqui, ó. Característica em comum. Então, nós temos células eucariontes, significa o quê, professor? Apresentam núcleo. Multicelulares, porque elas têm órgãos específicos que formam um sistema e estão diretamente ligados ao processo adaptativo. A morfologia e a morfofisiologia desse animal está relacionado diretamente com o ambiente que ele está adaptado. A nutrição está relacionada a isso também, ao seu potencial, porque ele pode ser carnívoro, herbívoro, onívoro, detritivo, né? Heterotrófica, quer dizer, não produz seus alimentos, obtendo nutrientes de matéria orgânica produzidos por outros seres vivos. Muitas vezes, frutífero. Tem animais, por exemplo, como é o nome dos vampirinhos lá? Tem morcego que é frutífero. Ele se alimenta de frutos, ou se alimenta de néctar, não do próprio exemplar vegetal, da planta, da folha, mas do produto. Tá bom? Tá bom. 2. Algumas espécies de animais possuem coluna vertebral e crânio, que protege o cérebro. Por esse motivo, são chamados de animais vertebrados. Os animais que não possuem coluna vertebral nem crânio são caracterizados como invertebrados. Neste grupo, estão inclusos porífero,
quinidário, plateuminto, eita que eu gaguejei, nematelmintos, molúsculos, anelídeos, artrópodes e equinodermos. Esses aí, pessoal, estes são alguns exemplares que não pertencem ao grupo dos vertebrados. Então, são invertebrados, pois não possuem coluna vertebral e crânio. Ok? Ok, professor. 3. Em relação aos invertebrados, existe um grupo que possui um polissacarídeo estrutural de grande abundância na natureza, formando seu exoesqueleto. E que limita o crescimento destes, obrigando-os a passar pela ecdíase. Informe o grupo que se refere o texto acima, o nome da substância e dê um exemplo desse invertebrado. E que dizem, pessoal, é a muda, né? Às vezes você passa, vou colocar um exemplo aí, você passa numa árvore, um galho, aí tu vê uma cigarrinha e tu vê só a casquinha. Não, é que ela mudou, ela tirou aquela carapaça, ela tirou aquele exoesqueleto e colocou outro. Então ela muda de exoesqueleto para poder aumentar o tamanho, crescer, né? O grupo mencionado no texto refere-se aos artrópodes. A substância é a quitina e é um exemplo a cigarra, como nós falamos aí, tá bom? 4. Referente aos animais com capacidade para realizar o metabolismo de diferentes classes alimentícias, cuja dieta alimentar apresenta-se menos restrita que os demais seres, normalmente são predadores, mas têm um aparelho digestivo adaptado a metabolizar uma grande variedade de alimentos. O texto trata de que tipo de classificação quanto à nutrição? Alternativa A, carnívoro, herbívoro, onívoro, detritivo ou parasita. E aí nós temos o onívoro, tá bom? Que se alimenta de variedades de matéria-prima. Vamos então para uma atividade do Enem. Se liga aí, galera. Estes animais costumam estar presentes no dia a dia dos seres humanos. Considerando-se esse conjunto de animais, é correto afirmar que todos eles, então tem a figura aí, everybody look at this. Então todos esses animais aí, ó, vamos analisar? Eu vou dar uma deixa aí para vocês. O número de patas, se alguns são alados, outros não. Tem exoesqueleto. Tá bom, já falei muita coisa. Vamos ver. Alternativa A, é correto. Todos pertencem ao filo dos artrópodes. Possuem endoesqueleto de quitina. São vertebrados de doença, são vetores de doença. Têm aparelho bucal sugador. Meu Deus, gente. Apresentam o mesmo número de patas. Pessoal, vem aqui contigo. Só explicar uma coisa para vocês. Todas essas características estão coerentes com a classe insecta que nós estamos vendo aqui. São coerentes? São coerentes. Mas é em relação a esses que estão na figura. Tá bom? Em relação a esse. Tudo é coerente. Mas a única da alternativa que contempla é a nossa alternativa A. Todos pertencem ao filo artrópode. Não estou falando que as outras alternativas não contemplam, mas o que é coerente para todos que estão na foto é que eles são artrópodes. Tá bom?
porque se você for ver na imagem, na foto, tem algumas características que distinguem. Uns são alados, os outros não são alados. Uns têm uma quantidade de pata, que determina qual é a classe deles, mas o que contempla é todos são artrópodes. Meus queridos, vou ficando por aqui. Um beijão a todos vocês. Até a próxima.